Tudo bem? Hoje teremos uma aula sobre a oficina de redação, do nono ao ensino médio, certo? Hoje a gente vai abordar um texto, certo? Textos motivadores para a produção da sua redação, ok? Então vamos lá. Meu nome é professor Gilmar e estarei com você nessa videoaula. Primeira coisa é entender a proposta da redação. Se você não entende a proposta da redação, dificilmente você vai fazer uma boa redação. Você pode fugir ao tema ou pode tangenciar. Nisso, ou você tira 0 ou uma nota muito baixa. Então, primeiro, vamos ler o texto motivador. Ele diz aqui, a partir da leitura dos textos motivadores. Então, gente, os textos estão ali para serem lidos. E com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Então, só nessa passagem aí, ele já está pedindo a competência 2, 3 e 1. 1, 2 e 3. Certo? E a 4 também, na questão da coesão. O tema, a importância da cultura digital no mercado de trabalho. Apresentando proposta de intervenção, que seria a nossa competência 5, né? Os agentes sociais. Você gera um problema e dá uma solução. Ok? Que respeite os direitos humanos. Então, muito cuidado com os direitos humanos. Dá uma lida lá no artigo 5º da Constituição e nos direitos humanos universais. Selecione, organize e relacione. O que é isso? Primeiro faça um rascunho para depois escrever. De forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Observe, eu já coloquei aí uma charge. Então, o texto já tem uma charge aí. Então, você tem assim, está sem emprego, me deixa triste, filho. Não fique, pai, o senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Certo? Então ele faz uma crítica, né? As pessoas acabam não se adaptando à cultura digital no mercado de trabalho, então ele fica para trás. Então ele já está fazendo uma crítica aí. Ok? Então você já pode abordar esse processo de crítica. O mercado de trabalho na era digital. Gente, tem uma coisa que eu gosto muito, que é para cada parágrafo, eu vou até usar aqui minhas canetinhas, certo? Você tem aqui cada parágrafozinho, gente. Faça uma, olha. Pergunta, faça uma pergunta para cada parágrafozinho que pode lhe ajudar. Por exemplo, a era digital já invadiu há um bom tempo o cotidiano de grande parte do mundo e, como não poderia deixar de ser, chegou no mercado de trabalho trazendo uma grande quantidade de avanço tecnológico e muita complicação para quem sempre foi acostumado a exercer suas funções sem a ajuda desse tipo de ferramenta. Então você poderia fazer já a pergunta, como pessoas, né, ainda no período analógico ou sem contato com as novas tecnologias, podem se reinventar, certo? Como é que eles podem se reinventar? Além da questão da adaptação e das facilidades que a era digital traz para a vida cotidiana nos dias de hoje, há ainda a questão do desequilíbrio que a tecnologia pode trazer para a relação entre vida pessoal e trabalho, certo? Que às vezes você leva seus problemas para a vida pessoal e a vida pessoal para o trabalho. E nesses dois interins, você tem as tecnologias, certo? Com tantos meios de conexão disponíveis e com o aumento dos adeptos de vidas sociais virtuais, o ser humano se vê conectado ao resto do mundo, certo? Quase 24 horas. E muitas vezes o seu trabalho também acaba sendo 24 horas. Tem pessoas que trabalham online, né? O home office, né? Como as pessoas gostam de falar. Na verdade, home office é um escritório da pessoa. Um escritório dentro de casa para a pessoa trabalhar no inglês. Seria working, né? Home. Problemas que incluem casos até inéditos de vícios, dependências em tecnologia, já se apresentaram com cada vez mais frequência na atualidade. E as relações sociais se tornam cada vez mais confusas, tendo em vista que quem sofre com essa fixação pelo mundo digital, em muitos casos, acaba trocando o cara a cara por conversas e encontros totalmente virtuais. Faça aí uma pergunta: como serão as relações pessoais no futuro, no mundo digital e também no trabalho digital? Já há inclusive estabelecimentos e programas especiais para que seja feita uma espécie de desintoxicação, né? Detox digital, né? Nos que sofrem com episódios desse tipo, onde os aficionados
passam por um período em que trocam seus computadores, telefones, tablets, smartphones, relógios por atividade ao ar livre e jogos onde a interação com outras pessoas é o objetivo principal. Então, por que as pessoas precisam ter uma vida social fora do ambiente digital? Tá vendo? Outra pergunta. Então, essas perguntas podem ser feitas para que você construa argumentos para você fazer a sua redação. Qualquer dúvida, volta o vídeo e aí você vê as perguntas que eu fiz. É parte das tarefas dos atuantes no setor de recursos humanos a formulação de soluções práticas para que a era digital não interfira de maneira negativa na vida de colaboradores e funcionários, podendo tirar proveito de todas as facilidades oferecidas pelas novas descobertas da tecnologia, sem que isso crie maus hábitos ou atrapalhe a vida pessoal dos empregados. Então, como construir um ambiente agradável numa era digital, certo? Como a tecnologia não invada a privacidade do ser humano. Então, são perguntas que você pode fazer ao texto e você vai respondê-las lá no corpo da redação. Bem, continuando aí o texto 3, o que é cultura digital? Eu primeiro preciso entender e o Enem geralmente ele vai lhe dar uma explicação razoável. Você sabe o que é cultura digital? As primeiras ondas da quarta revolução industrial fizeram com que nossa atenção ficasse voltada para os sinais de mudança no mundo. Os últimos anos foram momentos de despertar para uma nova realidade. No centro de discussões avançadas, o tema humano vem ganhando força. Tecnologia versus humanidade, ou humanidade através da tecnologia. Olha aí outra pergunta aí, tá vendo? Temos que olhar para o todo, não apenas para um ou outro. Certo? Então, como ser humano em uma civilização digital. Tá vendo? Outra perguntinha. Certo? Outra perguntinha. Como ser um ser humano em uma área digital? Como não ser influenciado pela era digital? Como humanizar a tecnologia? São perguntas. Notariamente, a lei de Moore, a computação quântica e a inteligência artificial vem ditando a velocidade de mudança no mundo. Nossa mente não é exponencial. Não é de 2 vai para 4, de 4 vai para 16, 16 vai para 250. Não é assim. A gente é aritmético. 2, 4, 6, 8, 10. Então a gente pensa de forma aritmética e não exponencial. Geometricamente falando, o que eu estou falando aí, das questões de progressão aritmética e progressão geométrica. Vocês já estudaram, já estão no terceiro ano. Então, às vezes, vocês podem usar elementos da matemática dentro de elementos das humanas. Por exemplo, progressão aritmética, basicamente o ser humano é assim, ele evolui passo a passo. 2, 4, 6, 8, 10. O computador não, ele vai dando saltos. 2, 4, 16, 256. Então ele dá esses saltos. A gente não consegue acompanhar, por isso que a gente não acompanha. Porque enquanto a gente é aritmético, eles são exponenciais. Ok? E as questões essenciais da raça humana não serão resolvidas pela tecnologia. Ela apenas facilita a retomada saudável de um planeta doente. Então, como o homem pode reconstruir o planeta Terra, né, através das tecnologias para melhor sustentabilidade do planeta Terra, com o auxílio da tecnologia. Né, precisa em longo prazo se encontrar com uma espécie mais evoluída de humanos. Né? Por exemplo, tem um teórico chamado Bernard Chaloux, que ele fala do conceito de transhumanidade, que ele também lida com essa cultura digital. Então, se vocês quiserem trabalhar, você tem aí Bernard Chaloux. Pesquisem na internet conceito de transhumanidade. Nas discussões corporativas, os termos 4.0 e digital tomam um espaço importante, modismos à parte. Estamos na era da transformação digital, a primeira das grandes transformações dos negócios. Bem, hoje as pessoas não precisam sair das suas casas para conversar, e a gente está vendo isso nessa pandemia através das nossas videoaulas, das nossas videoconferências. Então isso já vai ser uma realidade no próximo ano. Então a gente já tem que estar se adaptando a isso. Segundo o futurista Jared Leonard, uma pesquisa da Capgemini, realizada com 342 empresas de 8 países, mostrou que cultura é a grande barreira para a transformação digital dos negócios.
Então, processos culturais é você convencer as pessoas que aquela tecnologia é bom sem acabar com a cultura. É o grande desafio. Ter tecnologia e ter cultura. Porque o homem é um ser 100% biologia, 100% cultura. E a tecnologia, ela não está presa à cultura. Ela avança de forma exponencial. Então, a inteligência artificial não é presa a tradições, é presa a uma evolução. Então, aí está os problemas já entre humanos e máquinas. Cultura versus progresso. Né? O que é cultura digital? Digital vai além da antiga TI, ou tecnologia da informação e comunicação, de plataformas, clouds e aplicativos. Significa um novo estado de pensar, ser e agir no ambiente de trabalho, a complexidade atual, a volatilidade, a ambiguidade e a incerteza passaram a ser o dia a dia de todos nós, certo? Em diferentes ambientes corporativos. Ser digital é explorar novas fronteiras, quebrar paradigmas, encarar desafios, errar para aprender e olhar o mundo e os negócios por um novo ângulo. Então as pessoas precisam se reinventar, entender que erros é para crescimento e não para destruição, certo? O homem erra porque a máquina tenta corrigi-lo. Ou é o homem que tenta corrigir a máquina? Certo? Olha lá outra pergunta, né? É importante lembrar e esclarecer alguns conceitos. Transformação digital é um processo no qual as empresas fazem uso da tecnologia para melhorar o desempenho, aumentar o alcance e garantir resultados melhores. É uma mudança estrutural das organizações, dando um papel essencial para a tecnologia, mas eu preciso ainda do ser humano. Aonde é que fica o ser humano nesse contexto? Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento e a arte, as crenças, né? Lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Você é membro. Cultura, então, o processo cultural é algo inerente. Nós estamos inseridos dentro de um processo cultural, certo? O processo cultural religioso, político, econômico, social. Então, você está inserido nesse contexto, certo? Às vezes a tecnologia rompe esses contextos. Cultura organizacional é uma expressão muito comum no contexto empresarial, que significa o conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotados por uma determinada organização. Então, cada organização tem uma cultura. Por exemplo, a cultura alimentícia no Brasil, a McDonald's, né? Como eles produzem alimento. É a produção de carros, certo? Então, existe todo um processo cultural. Por exemplo, pessoas com mais de 40 anos gostam de carros ou branco ou cinza. Pessoas mais jovens gostam de cores mais fortes, amarelo, vermelho, verde. Né? Parece óbvio, mas as pesquisas de campo da W Futurismo mostram que os conceitos se distorcem durante a prática cotidiana. E pelo menos 50% das pessoas com quem estivemos em 2017 e nesse início de 2018 acusam não saber claramente quando o assunto é abstrato ou novo no mercado. Então, falar em tecnologia, por exemplo, eu vejo muito propagandas, né, do Facebook, o uso do Excel. Existem outras ferramentas do Excel que podem otimizar a exposição de imagens no negócio empresarial, né? E que muitas pessoas não conhecem, usam o Excel e não sabem todas as potencialidades. Tem muita gente que usa o Word e não sabe as potencialidades do Word, certo? Eu estou fazendo isso aqui no PowerPoint, tem muita gente que não sabe fazer isso no PowerPoint, certo? Isso é uma tecnologia, ok? Então, como fazer uso das tecnologias, como conhecer as tecnologias e saber usá-las. Por que a cultura digital é tão importante em nossa época? Qual a importância dela? Uma recente pesquisa da Capgemini com o consultor Brian Solis em empresas que se anunciam digitais ou que estão com transformação digital em andamento, mostrou a imensa lacuna entre os líderes e empregados, que não veem a cultura de sua empresa como digital, enquanto 40% dos executivos no alto escalão acreditam que seus negócios já dispõem de uma cultura digital, apenas 27% dos empregados entrevistados concordam com essa afirmação. Então veja, nenhuma relação empresarial, existe aqueles que mandam, que no mundo empresarial gostam de ser chamados de líderes e não de chefes,
certo? É importante essa ideia de líder porque eu preciso de um exemplo, né? Os empregados precisam de uma pessoa para seguir, confiar. Então é melhor usar a expressão líder. Só que os empregados não acreditam no mundo digital. E não só porque eles vão perder o emprego, não. Porque o processo humano, como a gente falou, é um processo aritmético, é um processo lento. Enquanto que o processo tecnológico é um processo exponencial, ele dá saltos. Então eu preciso de muita capacitação, eu preciso de muito treino, eu preciso de muito investimento humano, capital humano para esse processamento. As máquinas sozinhas não funcionarão, apesar de que tem máquinas que trabalham por 3, 4 pessoas, mas eu ainda preciso de uma pessoa, e essa pessoa precisa ser altamente especializada, certo? Então esse processo entre humanos e tecnologia, você tem o líder aí no meio, querendo introduzir as tecnologias, e você tem o líder querendo que os empregados façam tecnologia sem capacitá-los, né? Sem colocar neles a ideologia, o conceito de tecnologia. Simplesmente querem que façam, então eles têm que se virar. Essas lacunas sempre existiam entre a estratégia e a operação, entre o que se pensa para a empresa e o que se faz na empresa, né? Então é outra pergunta. O que se pensa sobre a empresa caminha com o que se faz? Se a operação devorava a estratégia no café da manhã, agora talvez essa seja tecnologia e a pressa que o façam. Precisamos ser estrategistas digitais. A gente tem que pensar de forma digital e não de forma humana mais. Então, o humano ele tem que entender o mundo digital, pensar como uma máquina, certo? Não tecnologias modernas apenas. Não adianta você ter muita tecnologia se quem está operando, o humano que está operando, também não pensa assim, certo? Então a gente viu vários questionamentos que você pode aí colocar e fazer sua redação, certo? Bem, então como é que eu vou estruturar minha redação? Primeiro eu vou fazer a minha introdução. Você vê aí cultura digital, né? Então a minha tese aí é cultura digital. Então para você que tem 17 anos, né, que vai fazer o Enem, o que é cultura digital? Então defina com suas palavras. Depois elabora ponto, né? Depois elabora uma hipótese. Você acredita que o homem vai conseguir pensar de forma digital? Ele vai ser inserido na cultura digital? Sair de uma cultura tradicional para ser inserido numa cultura digital? E de que forma? Rápida, lenta, gradativa? Certo? Faça uma pergunta. Como a tecnologia e o ser humano viverão daqui a alguns anos? Como serão as relações trabalhistas entre humanos e máquinas? E eu nem gosto de usar essa expressão máquina, porque parece antigo. Tecnologia, TICs, né? Tecnologia da Informação e Comunicação. Bem, depois eu vou para o meu desenvolvimento, certo? E aí eu vou usar os meus argumentos. Gente, muitas vezes tem gente que não sabe fazer redação, porque ele não sabe começar e não sabe terminar. Basicamente ele coloca os argumentos primeiro, ele começa argumentando. Não é ideia. Você tem que saber começar, eu tenho que saber o que é cultura digital, eu tenho que saber qual é a sua hipótese, se você é a favor, se você é contra. Você tem que elaborar uma pergunta que você vai responder na conclusão. Então, argumento 1, explique sua hipótese. Você não levantou uma hipótese lá, elaborou uma hipótese? Explique para mim, então use o argumento da explicação. No segundo argumento, eu use uma autoridade, certo? Como a gente está em cultura digital, não precisa ir para um Steve Jobs, né? Um Bill Gates, não. Existem pessoas que também pensam, certo? Como Turing, por exemplo, pai da computação. Veja alguma frase de Turing. Você também pode ir para grandes filósofos, por exemplo, como Bauman, né? Que ele trabalha muito com o conceito de pós-modernidade, Lyotard também, certo? A gente está trabalhando as relações de trabalho, você pode citar Karl Marx, você pode citar Max Weber, né, Emile Durkheim ou Emile Durkheim, né, depende da escola que você estuda, né? Tem pessoas que gostam do Durkheim, outros do Durkheim, né, que fala sobre a sociologia, né? Então, pensem nesses filósofos, pensem nesses sociólogos e pensadores. E aí você começa. Eu botei só um exemplo aí, né? Segundo Aristóteles, o homem é um animal político, vírgula, né? Veja toda a estrutura, né? 2 pontos, aspas, vírgula, logo. E aí você tem que fazer a ponte
contexto. Não adianta botar a citação sem fazer a contextualização. Não, ele vai lhe dar 120 pontos. Argumento 3. Aí você tem outros tipos de argumento. Você tem a causa-consequência. Você tem alusões históricas, por exemplo, a Revolução Industrial do século XIX, em que precisava-se mais de homens do que de máquinas, assim mesmo houve um enxugamento. Exemplos, certo? Algumas indústrias, a indústria americana, que pega suas empresas e jogou para o México, multinacionais, analogias. Como é a indústria aqui no Brasil, como é a indústria nos Estados Unidos, como é o pensar a cultura digital no Brasil e a cultura digital em outros países. Negações, você negar para chegar ao absurdo. E aí, por fim, você tem a conclusão. Como é que eu indico você a conclusão, gente? Coisa bem simples. Inicie com um conectivo de conclusão. Portanto, desta forma, desta maneira, sendo assim, logo, pois, certo? Inicie assim. Você não fez uma pergunta lá em cima, né? Como a humanidade irá lidar com as novas tecnologias? Você usa essa pergunta. Portanto, para a humanidade lidar com essa nova tecnologia, a sociedade, o Estado, o governo, e aí você usa os seus GOMIVs, né? Governo, ONGs, mídia, indivíduo, Estado, família, certo? Família, Estado e sociedade, desculpe. E aí você faz essas 3 perguntas. Quem vai fazer? Quem vai fazer é a sociedade, certo? Então, o que é que ela vai fazer, certo? Ela vai tentar se organizar para fazer essa ponte. E como é que ela vai fazer isso? Investir em educação digital, por exemplo, que a gente vive no século XXI, mas a gente ainda tem uma educação do século XX, certo? Eu vejo muitos alunos, por exemplo, não existe uma aula sobre PowerPoint, não existe uma aula sobre o uso do Excel, não existe uma aula como fazer, por exemplo, Publish, né? Então você não tem, então você já tem, a mudança também tem que começar na escola. O Estado tem que mudar os currículos escolares para o mundo digital, certo? O uso do Excel. Você chega lá no mercado de trabalho, o cara, a primeira coisa que pergunta, você sabe usar Excel? Como eu não aprendi? Eu acho que a gente tem que reformular o currículo escolar, certo? A família, a sociedade, o Estado, o governo. Ok, gente? Gente, foi muito bom estar com vocês. Eu espero que essas dicas norteiem vocês a produzir sua redação. Gente, redação nota 1000 é esforço. Se você não se esforçar, você não vai ter uma nota boa. Espero vocês na próxima aula.